É um privilégio mesmo, porque outro dia o pastor Léo Maltrapilho perguntou, assim, botou aquelas caixinhas. O pastor Léo tem essas caixinhas, né? Quais são os pastores que são sua referência? Aí eu botei pastora Maria, pastora Fabíola, pastor Rafael e botei pastor Léo. Por quê? Porque eles são minha referência direta, gente. Eles estão ali comigo, eles estão caminhando, eles estão... eu conheço eles, eles me conhecem, e eles mesmo assim continuam insistindo em caminhar comigo, mesmo com meus defeitos. Então, eles são minhas referências. Então, hoje eu tenho o privilégio aqui, todos nós temos, de ter a pastora Fabíola aqui. A comunidade é muito feliz de tê-la aqui. Vem para cá, ficar aqui, esse púlpito é seu. Hoje ela não está sentadinha. Você tem até ajeito do microfone aqui. Eu nunca tive isso não, o negócio de microfone ajeitado aqui. Caramba! Olha, ela vem desfilando aqui por cima. Bem tortinho. Bem tortinha. Deus te abençoe, irmã. Amém, pastor. Amém. Gente, tamo junto. Amém. Que nosso Deus eterno, Pai e Mãe, fale com a gente essa noite. E que esteja junto da gente nas nossas demandas, nos nossos bons afetos, nas nossas angústias e no nosso desejo de construir irmandade, né? Amém. Boa noite, gente. Boa noite às minhas irmãs, aos meus irmãos. E é sempre... Eu vou botar isso aqui porque hoje não tá tão frio aqui, porque o ar-condicionado... Gente, vocês que um dia ainda vão vir visitar aqui, tem um ar-condicionado aqui que só a graça do Senhor. Só a graça. E eu tenho problema de saúde, né? Eu tenho fibromialgia, então o frio me faz sentir uma dor danada. Então eu fico sentadinha aqui numa parte que o ar-condicionado pega, porque eu sou velha, né? Em vez de eu sentar no lugar que o ar-condicionado não pega, eu quero justamente sentar do lado que o ar-condicionado pega. Aí eu fico toda dolorosa. E aí hoje eu tô me sentindo tão bem. Amém. Que esse ar-condicionado não tá ligado. Que alegria. Mas nos dias de calor são necessários, é necessário, né? E como o pastor Gustavo estava falando agora, é muito curioso, né? Quando a gente caminha numa comunidade de fé, é muito curioso que a gente, muitas das vezes, se deixa levar pelos títulos, né? Os títulos fazem mais sentido do que os nomes e os corpos e os afetos das pessoas que constituem essa comunidade de fé. E aqui, nessa comunidade de fé, eu reconheço e eu percebi desde muito no início, na medida que eu fui me aproximando aqui, obviamente que no início eu me aproximo mais dos pastores e depois fui me aproximando das outras pessoas, os títulos, eles não são prioridade nessa comunidade de fé. O que é prioridade nessa comunidade de fé é qual lanche que cada um gosta mais, qual é a temperatura do refrigerante que cada um gosta mais, as brincadeiras que as pessoas gostam e que a gente sabe que aquela brincadeira que a gente vai fazer, as pessoas vão sorrir mais. Isso tem muita importância nessa comunidade e é por essa razão que das tantas orações que eu faço ao Senhor por essa comunidade de fé e por cada pessoa que a constitui, uma das coisas que eu tenho orado é para que essa comunidade, cada vez mais pessoas se aproximem dela e que esse ciclo de amizade que a gente constrói entre nós aumente. Porque eu acho que, obviamente, o Brasil inteiro, porque a gente tem um país que está sendo influenciado por um evangelicalismo muito violento, muito repressor, muito opressor. Mas falando especificamente daqui, do território que a gente habita, né, do território onde a gente está inserido, falando especificamente aqui do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa de comunidades de fé afetivas, porque nesse estado e nessa cidade mais específica do Rio de Janeiro, que é onde a gente está, tem muita gente que sofre muito dentro das comunidades de fé. Existem pessoas que estão aqui dentro dessa comunidade que já passaram por outras comunidades de fé e já sofreram muito. Já sofreram porque foram discriminadas, porque foram preteridas, porque foram rejeitadas, porque não foram respeitadas nas suas opiniões, na sua forma de ver a vida.
A gente sabe que as igrejas, que deveria ser um espaço de construção do reino de Deus, e o reino de Deus, os pilares que fortalecem o reino de Deus são pilares de paz, de alegria e de justiça. Mas a gente sabe que tem muitas comunidades de fé espalhadas por essa cidade que produzem muita injustiça, que produzem muita infelicidade e que produz muita angústia no coração das pessoas. E aí, uma das minhas orações, talvez essa oração encontre vocês que estão aí, de pessoas que estão angustiadas, de pessoas que perderam a paz, que perderam a alegria e que sofreram muita injustiça. Saiba que tem aqui, nessa comunidade de fé, de gente muito simples, de gente cheia de defeito, mas de gente que tem vários desejos dentro do coração, e entre esses desejos é o desejo de ser comunidade uns com os outros. Essa comunidade te espera, essa comunidade te aguarda. E o mais legal disso tudo, essa comunidade nos aguarda. Amém. Essa comunidade aguarda a gente que está aqui. Porque não adianta a gente querer ser muito bacana para quem está de longe e a gente ser um inferno, né, na vida de quem está do nosso lado. E eu sou muito grata ao Senhor por viver uma comunidade de fé que enche o meu coração de paz, de alegria, e que amplia a minha sede por justiça. E que isso alcance as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que vão nos ver, as pessoas que não vão ver esse vídeo, mas que a mensagem do Espírito Santo de Deus está correndo por aí, né? Porque a gente serve a um Deus que se movimenta livre, no lugar que Ele quer e bem entende. Eu queria que vocês, né, que a gente junto aqui... Gente, olha como é que eu tô evangélica hoje. Eu tô até com a minha Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui é uma TEB, né? Eu ganhei ela no dia que eu fui ordenada. E aí eu falei, gente, eu tô muito evangélica hoje, eu vou até levar a Bíblia. E aí eu queria que vocês abrissem, caso vocês possam, seja no celular de vocês, seja nas Bíblias que tem aqui nos bancos da igreja. Você que tá aí com a gente, que vai assistir isso depois, se quiser também abrir sua Bíblia, fica à vontade também. Se não conseguir abrir, abre seus ouvidos e seu coração, que já é o suficiente. Vou pedir para que vocês abram no livro de Êxodo, lá no capítulo 3, e nos versículos 7 e 8. São os versículos que a gente vai ler hoje. E eu vou começar a ler aqui para a gente. O versículo 7 diz assim: O Senhor disse: Eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi o povo clamar sob os golpes dos chefes de corvéia. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e eu desci para libertá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, uma terra que emana leite e mel, para o lugar do canaíta, do etita, do emorita, do perizita, do ivita e do ibezita e iebusita. Eu vou ler novamente. O Senhor disse: Eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi o meu povo clamar sob os golpes dos chefes de corvéia. Sim, eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu desci para libertá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, uma terra que emana leite e mel. Esse é um texto que fala sobre a libertação do povo hebreu que vivia sobre o cativo, né, do povo egípcio. E esse povo que foi levado à liberdade a duras penas através de um servo de Deus como nós, Moisés, um servo de Deus como nós, foi instrumento de Deus para a libertação do seu povo que vivia sobre o cativo dos egípcios, né? Naquele tempo.
A gente vai falar hoje sobre um texto que fala que o amor do sagrado é um amor que funciona de forma afetiva e efetiva. Porque normalmente quando a gente fala de amor, a gente fala de sentimentos, a gente fala dos nossos afetos, a gente fala das coisas que movimentam as nossas emoções. Geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala de amor do homem pela mulher, de um casal, seja um casal homoafetivo, seja um casal heterossexual, mas a gente está falando geralmente de um amor carnal, amor que movimenta desejos, que movimenta o desejo de estar ao lado do outro e fazer juras incomensuráveis de amor. Geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala do amor fraternal, de amigos e amigas, de irmãos e irmãs. A gente fala daquele amor que pode ser capaz de fazer a gente produzir atos impensados para poder proteger esse outro de perseguições, de violências. Geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala do amor da mãe para um filho, de um pai para o filho, esse amor que é abnegado, esse amor que é constante, desse amor que é incondicional. Geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala do amor que nos movimenta na nossa profissão, das ações que a gente faz para produzir justiça na vida das pessoas. Geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala de sentimentos, a gente fala de coisas que parece que estão apenas no campo do etéreo, que estão no campo da subjetividade. Mas o amor do nosso Deus é um amor que, além de afetivo, é um amor efetivo. É um amor que altera circunstâncias. É um amor que não depende apenas de que o nosso sentimento seja retribuído pelo outro. O amor de Deus geralmente tem a ver com ações concretas, que faz com que a vida de uma pessoa seja de um jeito antes do amor de Deus, e que depois do amor de Deus a vida dessa pessoa se torna uma outra coisa. Ela convive com uma outra realidade após ser tocada pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele muda políticas. O amor de Deus muda o status quo de cidades e sociedades. O amor de Deus muda a condição de vivência de pessoas. O amor de Deus faz com que pessoas que estão doentes tenham saúde. O amor de Deus faz com que pessoas que têm fome se alimentem. O amor de Deus faz com que pessoas que estão com frio sejam aquecidas nas noites de frio. O amor de Deus muda e altera circunstâncias. O amor de Deus não está só no campo da subjetividade. Não que o campo da subjetividade não seja importante, mas é muito importante a gente, enquanto comunidade de fé, pensar num Deus que alterou as nossas vidas e que muitas das vezes o lugar que a gente está hoje é fruto de oração e fruto de milagre produzido do nosso Deus. É importante a gente pensar no nosso Deus, que faz com que a gente se arrepie, que faz com que a gente sinta o nosso coração bater mais forte. É importante a gente pensar no nosso Deus, que faz com que coisas boas atravessem os nossos pensamentos. É importante a gente pensar no nosso Deus, que enche o nosso coração de um fôlego de vida que é especial. Mas, sobretudo, é importante a gente pensar no nosso Deus, que altera realidades e que usa pessoas para alterar a realidade de outras pessoas. Amém. Como o nosso Deus usou o seu servo Moisés para alterar a vida do povo hebreu, que era cativo, que era escravizado, que não tinha dignidade, que não tinha alimentação digna, que não tinha moradia digna, que não tinha uma vida
que poderia ser chamada de vida, diante de um império nababesco, diante de um império que se utilizava do sofrimento do outro para poder ter tudo sobrando e em excesso. A gente tem um Deus que dá pistas diretas no texto, que se interessa pela vida das pessoas de forma efetiva. Um Deus que conhece o sofrimento do povo, não apenas por elucubrações, sabe? Não apenas por ficar pensando no povo que criou a sua imagem e semelhança. Mas o nosso Deus, a gente tem um Deus que desde o Antigo Testamento, que muitas das vezes é pensado por nós pelo Deus da lei, pelo Deus punitivo, pelo Deus violento, pelo Deus da religiosidade, pelo Deus das punições, mas desde o Antigo Testamento a gente tem um Deus que viu a opressão do povo. E se a gente pensar em nós aqui, quando a gente vê alguma coisa, é sinal que a gente está posicionado diante desta coisa e tudo no nosso corpo diz respeito à situação que está diante dos nossos olhos. Quando nós vemos as pessoas que a gente ama sofrendo, é porque a gente está perto dessa pessoa. É porque o sofrimento dela não está longe da gente, o sofrimento dela está perto. Quando nós que estamos aqui e vocês que estão aí nas redes, quando a gente diz que a gente viu alguma coisa, é porque a gente se interessou por essa coisa. É porque muitas das vezes, quando a gente está passando pela situação e alguém pergunta, você não viu? A gente diz, não, eu não vi. É porque a gente não se interessou, porque a gente não percebeu, porque aquilo não tem a ver com o que movimenta os nossos corações e os nossos pensamentos. Mas o nosso Deus, Ele disse que Ele viu a opressão do povo do Egito. E a gente só vê aquilo que é fruto do nosso mais precioso interesse. A gente só vê aquilo que a gente está próximo. A gente só vê aquilo que a gente está perto. A gente só vê aquilo que a gente se interessa. E o nosso Deus tem interesse em observar a opressão que o povo vive. Deus disse que Ele ouviu, como diz aqui no versículo 7, que assim que Ele viu a opressão do seu povo, Ele ouviu o povo clamar sobre os golpes. A gente só ouve aquilo que a gente está perto. A gente só ouve aquilo que está próximo da gente. E quantas vezes a gente ouve as coisas e não escuta? Quantas vezes a gente ouve clamores, a gente ouve notícias, a gente ouve histórias, mas essas histórias não têm a ver com a gente. Essas histórias que a gente ouve não nos interessam, porque essas histórias não têm a ver com as pessoas que são da nossa família. Essas histórias, elas não fazem a gente ganhar dinheiro. Essas histórias que a gente ouve, muitas das vezes, não têm a ver com um ganho de notoriedade e influência. E aí a gente ouve como se fossem ruídos. Ruídos que não significam nada. E que muitas das vezes, esses ruídos nos atrapalham, nos incomodam. E a gente faz de tudo para se afastar do lugar dos ruídos. Mas para o nosso Deus, o ruído de um povo sobre a égide da escravização não era um ruído sem forma e sem sentido. Era ruído de um povo que é parte do seu próprio coração, que é pedaço do seu próprio corpo, que é sentido dos seus próprios afetos. Então o clamor daquele povo fazia sentido para o nosso Deus ouvir
cada decibéis produzido por aquele povo. Porque aquele sofrimento vivido pela escravização produzida pelo Egito no corpo daquele povo, alterava o próprio corpo do nosso Deus. E o nosso Deus ouviu, não só um pedido de socorro, mas ele ouviu um clamor que provavelmente nenhum de nós que estamos aqui, a gente provavelmente nunca ouviu alguém, sobre o chicote de alguém, clamar por socorro. A gente já ouviu pessoas clamando de fome, como já bateu aqui na nossa porta no dia das nossas ações da mesa plural. Como a gente estava lembrando hoje, vocês que não estavam aqui, a gente sempre faz os nossos lanches, né? Antes do nosso encontro. A gente já começa a comungar, já começa a construir, né, o nosso culto ali coletivamente ao redor da mesa. E a gente estava lembrando de um irmão que em uma das mesas plurais que a gente fez aqui, um irmão, ele comeu 4 quentinhas. E o nosso pastor estava lembrando que cada quentinha que a gente fornece para as pessoas aqui tem 750 gramas cada uma. 750 gramas de comida, é quase 1 quilo de comida. Esse irmão, ele comeu 3,5 quilos de comida em menos de 1 hora, acredito eu. Eu acho que nós que estamos aqui, alguns de vocês que estão vendo isso aqui, talvez não tenham noção do que é conseguir se alimentar de 3,5 quilos de comida, de proteína, de carboidrato. Porque muitos de nós iriam dizer assim, isso é olho grande. Mas quantos dias esse irmão devia estar sem comer? Provavelmente 3,5 quilos de comida para ele era tudo que ele estava precisando. Que nem a gente, às vezes tudo que a gente está precisando é comer um pãozinho com um queijinho e uma mortadela e uma xicrinha de café. Às vezes aquele irmão precisava comer 3,5 quilos de comida, era tudo o que ele estava precisando naquele momento. Nós ouvimos as pessoas baterem aqui, falarem que estão com fome, falarem que tem muito tempo que não vai no banheiro, num banheiro que tem vaso sanitário limpo, que tem um lugar para ele lavar as mãos depois de fazer as necessidades fisiológicas dele. Nós ouvimos, nós conhecemos o som de uma pessoa que há muitos meses não consegue trocar a roupa que está vestindo, que está há mais de 2, 3, 4 meses usando a mesma roupa. Às vezes tomando banho 1 vez por mês, e quando consegue tomar banho nas ruas, porque a gente sabe a dificuldade das pessoas que estão em situação de rua para conseguir tomar um banho. A gente ouve as pessoas contando essa história, mas ouvir alguém sofrendo tortura, eu infelizmente já tive a oportunidade de ouvir os gritos de pessoas sofrendo tortura. Infelizmente, eu já tive a oportunidade, dentro do Degase, dentro do socioeducativo, ouvir uma jovem gritando com uma agente de socioeducativo, jogando spray de pimenta nos olhos dela, e ela gritando, pelo amor de Deus, para. Não existe a possibilidade de você se tornar, de você continuar sendo a mesma pessoa depois que você ouve alguém sofrendo tortura. Eu conheço muitas pessoas, na minha comunidade, na favela que eu sou nascida e criada, eu nunca ouvi, mas eu conheço pessoas que moram em favela e que, infelizmente, dentro do território que elas moram perto da área de abate, moram perto da área onde pessoas são assassinadas pelos poderes que estão estabelecidos nesses territórios. E a gente sabe que a justiça desses territórios não é a justiça que a gente está submetido do judiciário, são outras formas de produzir justiça, e geralmente essa justiça está atrelada à morte. Eu conheço pessoas que vivem em comunidades e que elas dormem ao som de pessoas tendo os dedos quebrados, os braços quebrados, as articulações quebradas, os membros cortados, e ninguém se mantém igual quando ouve gritos de tortura. Foram esses gritos, foram esses clamores que o nosso Deus ouviu. O nosso Deus, depois que viu
a violência e a opressão que o povo estava no Egito, ele ouviu as pessoas levando chicotada. O nosso Deus ouviu. E o nosso Deus disse que sim, eu conheço os seus sofrimentos. Como uma mãe conhece um filho só pelo barulhinho do chorinho do neném. Eu nunca tive filho da minha barriga. Os meus filhos são adotivos. A minha experiência de maternidade não é uma experiência de maternidade biológica. Mas eu tinha a mais absoluta certeza, antes dos meus filhos falarem qualquer frase completa, na primeira palavra de uma frase, eu já sabia o que ele queria dizer para mim. E conversando com mulheres, mães, que são mães biológicas e que tiveram oportunidade de cuidar de filhos desde eles muito pequenininhos, elas sabem identificar que aquele choro é o choro de fome, que aquele chorinho é o choro do xixizinho, aquele chorinho é o choro do cocôzinho, aquele choro é o choro da cólica, aquele choro é o choro do denguinho, que o neném quer ficar pertinho da mamãe e do papai. Conhecer, meu amor, obrigada. Conhecer não é sobre você ter um olhar periférico sobre as coisas. Conhecer é um olhar intenso, um olhar profundo, um olhar que investiu tempo. E depois que você olha e investiu muito tempo na observação de cada detalhe daquela cena, aí sim você pode dizer que conhece. E o nosso Deus disse que conhece o sofrimento do seu povo. E depois de ver o sofrimento do povo, depois de ouvir o clamor sob os golpes, depois de conhecer com riqueza de detalhes o sofrimento do seu povo, o nosso Deus tomou uma atitude. O nosso Deus desceu para libertar o povo. Ele desce. O nosso Deus se envolve. O nosso Deus toma o partido. O nosso Deus escolheu o lado. O nosso Deus não ficou no campo da reflexão apenas. Ele não ficou no campo das ideias. Ele não ficou no campo discursivo. Deus, ele tem um corpo. E a sua corporeidade toda se envolveu com o que ele viu, com o que ele ouviu e com o que ele conheceu. Ele se movimenta na direção do outro, porque o nosso Deus reconhece que esse outro é Ele próprio. Ele reconhece que esse outro tem o seu fôlego de vida dentro. O hálito do nosso Deus está dentro de cada corpo que clamou sob os golpes do açoite. E ele decidiu envolver o seu corpo naquele sofrimento. E ele entendeu que se não fosse efetivo, ele não seria nada. Amém. Porque diante do sofrimento, cada um de nós que está aqui dentro, cada um de nós que está aí do outro lado, a gente conhece a estética do sofrimento. Não necessariamente o sofrimento da fome, não necessariamente o sofrimento de ser uma pessoa em situação de rua, mas cada um de nós conhece a estética do sofrimento, porque, sabe como os mais velhos dizem? Cada um sabe onde é que seu calo aperta.
Não tem um que esteja sentado aqui nos bancos da nossa comunidade, não tem um que esteja aí vendo ou que vai ver esse vídeo depois, que já não tenha chorado em posição fetal, clamando ao Senhor e falando para Ele: só o Senhor sabe o que eu estou passando. E às vezes, gente, sem medo, sem moralidade, sem religiosidade tosca, a gente sabe que tem alguns sofrimentos que a gente passa que a gente até duvida que Deus sabe do que a gente está lidando. Às vezes a gente olha no meio das nossas crises para Deus e fala: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não sabe o que eu estou vivendo? Seria maravilhoso se eu fosse uma religiosa incrível, uma religiosa perfeita, sem defeitos, e dissesse para vocês que eu tenho certeza que Deus sabe de tudo que eu passo. Tem algumas das dores que eu sinto que eu pergunto para Deus: o Senhor não está vendo isso não? E aí Ele viu, Ele ouviu, Ele conheceu e Ele desceu. Ele desceu para tocar os nossos corpos, para que a gente sinta o seu afeto. Ele desceu, porque muitas das vezes não é só de oração que a gente precisa. Às vezes não é só de uma palavra de conforto que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa é de alguém agarrar a gente, apertar a gente contra o peito e a gente sentir que o coração da outra pessoa está batendo junto com o nosso e que o nosso sofrimento faz sentido para a pessoa que está do nosso lado. As pessoas que chegam aqui na mesa plural, sinceramente, a gente sabe disso porque a gente constrói muito esse debate aqui na nossa comunidade de fé. Elas vão receber o nosso abraço depois de receber a comida. Porque às vezes primeiro que ela está precisando não é a gente falar que elas têm que ter fé em Deus. Às vezes elas precisam ter fé em Deus porque a fé em Deus é um prato na mão. Porque Deus desce e a gente vê todo dia de mesa plural, Deus descendo aqui e cozinhando na nossa cozinha aqui, descascando batata, descascando legumes, temperando carne. Sabe por quê? Para poder, quando a gente entregar a comida de alguém na rua, essa pessoa dizer assim, essa pessoa que recebeu a comida dizer assim: essa comida parecia da minha mãe. É porque Deus conhece que naquela noite o que poderia aquecer o coração daquele rapaz não era necessariamente as nossas palavras, mas é ele lembrar da mãe dele através de alguma coisa factível, de alguma coisa que não fosse só no campo das ideias, mas alguma coisa que tocasse o seu corpo, que ele sentisse no corpo, que ele sentisse a concretude do amor de Deus descendo pela garganta dele e forrando o seu estômago, e ele lembrando que ele tem uma mãe, que apesar dele estar na rua, apesar das pessoas que olham para ele na rua, e detalhe, apesar das pessoas que nem olham para ele na rua, porque o corpo dele muitas das vezes é um corpo invisível para muitas pessoas que estão andando pela cidade, mas aquele moço se lembrou que ele é gente porque ele é filho de alguém. E ele só lembrou disso naquela noite porque Deus desceu. Porque Deus desceu. O amor de Deus sempre foi sobre território e sobre corporeidade. O amor de Deus sempre foi sobre o chão que a gente pisa e sobre o corpo que pisa esse chão. O amor de Deus é sobre a oralidade, o amor de Deus é sobre o que está escrito, o amor de Deus é sobre os nossos encontros onde a gente canta, o amor de Deus é sobre o que a gente reflete junto, o amor de Deus é sobre as ideias que a gente constrói sobre Deus, mas o amor de Deus antes disso tudo é sobre território e corporeidade, é sobre chão e sobre corpo que pisa nesse chão.
Porque o Deus do Velho Testamento que desceu foi o Deus que entregou o corpo do seu filho para sacrifício. O corpo do filho que a gente conheceu no Novo Testamento, mas que é a chave hermenêutica da leitura disso aqui, ó. A gente tem que ler isso aqui do início ao fim com a ótica de Jesus Cristo de Nazaré. O amor de Deus sempre foi sobre território e corporeidade. O amor de Deus sempre foi sobre o chão que a gente pisa e sobre o corpo da gente que habita os territórios e produz as revoluções que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir nessa terra através dos nossos corpos nesse território. Porque se não fosse sobre território, o Cristo que a gente serve não teria vindo justamente de Nazaré. Um lugar que, segundo o relato bíblico, ninguém esperava que alguma coisa boa pudesse vir de lá. Sempre foi sobre território e corporeidade. Sempre foi. Porque foi o corpo de Jesus que sofreu injustiça, que foi o corpo de Jesus que foi violentado, que foi o corpo de Jesus que foi desrespeitado pela religião, que foi o corpo de Jesus que brigou, porque foi o corpo de Jesus que combateu a religiosidade violenta, que discriminava, que desqualificava, que destruía vidas em nome da lei. Foi o corpo de Jesus que foi sacrificado, mas foi o corpo de Jesus que ressuscitou. Foi o corpo, porque ele desceu, porque ele se envolveu, porque ele tomou partido, porque ele escolheu lado. O nosso Deus viu, o nosso Deus ouviu, o nosso Deus conheceu, o nosso Deus desceu. Mas isso não foi só no passado. Isso não foi só no passado. O nosso Deus vê o que está acontecendo em Gaza. O nosso Deus vê o que está acontecendo no Complexo do Chapadão. O nosso Deus vê o que aconteceu no Santo Amaro e que nós choramos aqui juntos. Ele ouviu o lamento daquela mãe que disse que não vai aguentar muito tempo sem o seu filho. Ele ouviu. E ele sabe que ela não está brincando. Ele sabe que ela não vai aguentar muito tempo mesmo. Porque ele conhece. Porque ele é pai, que ama com amor de mãe. Porque ele ouviu o seu filho falando para ele que, se possível, que aquele cálice fosse afastado dele, porque Jesus teve medo. Eu nunca fui torturada. Eu não sei o que é colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça e aqueles espinhos cravarem o meu corpo. Eu não sei o que é ficar pendurada numa cruz. Mas Deus soube, porque Ele viu seu filho nessa circunstância. Ele conhecia aquela dor toda, a dor da injustiça, do seu filho santo, todo homem, mas todo Deus. Mas Deus veio para essa terra através do corpo do seu filho. Deus sabe o que é aquela mãe. Ele conhecia, ele conhece plenamente cada vírgula que aquela mulher falou. E ele desceu. Ele desceu através de justiça que foi produzida, ainda muito pouca,
Não é a reparação que as favelas merecem. Não é a reparação que os territórios periféricos merecem. Mas pelo menos o comando dessa polícia violenta foi destituído. Alguma justiça já está sendo feita. Porque existem pessoas que estão dentro das instituições produzindo justiça. São poucas, mas existem. O nosso Deus, Ele produz justiça, porque ao produzir justiça com o povo, Ele bota no nosso coração que o seu reino não é só um reino discursivo, mas é um reino que produz coisas para aqui e para agora. O Deus do Velho Testamento, da lei, o Deus do Novo Testamento, da graça, o nosso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, o nosso Deus que chorou, que também se fragilizou, que também se vulnerabilizou. Ele é sobre amor e comprometimento. Amém. E que esse Deus, cheio de amor e comprometimento, seja derramado através do seu Santo Espírito nos nossos corações hoje. Queria que a gente se levantasse e que a gente ficasse pertinho um do outro. Vem também, Tamires, vem pra cá. Vem pra cá, pequena. Chama a pequena também. Vem, pequena, pra cá. Que a gente ficasse pertinho um do outro. Que a gente desse as mãos, como vocês já deram. Quem quiser se abraçar. Quem quiser repousar a cabeça sobre o ombro do outro. Que a gente sinta o outro. E que a gente ore junto. A gente te convida também, vocês que estão aí, onde quer que vocês estejam. A gente não sabe se vocês estão num ônibus, se vocês estão em casa. A gente não sabe se vocês estão indo para o trabalho, estão voltando do trabalho. Mas que nesse momento você seja tocado por um conforto e por um alento que vem especialmente do coração do nosso Deus. Vamos orar. Deus, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, a Tua paternidade nos enche de afeto e a Tua maternidade nos enche de um senso de proteção muito grande. E é para o Senhor agora que a gente está oferecendo essa oração. A gente te pede agora do fundo do nosso coração que da mesma forma que o Senhor se compromete em ver o sofrimento do Teu povo, e nós somos o Teu povo, e o Teu povo está todo espalhado por essa terra, povos plurais, povos diversos, povos de muitas etnias, povos de muitas tradições religiosas, povos de muitos territórios, povos que pensam de formas plurais, povos que se alimentam de formas diversas, porque o Senhor é diverso, o Senhor é plural, e nós acreditamos que o Teu amor é tão diverso e plural como todo esse povo que está sobre essa terra. A gente pede que da mesma forma que o Senhor vê o sofrimento do Teu povo, da mesma forma que o Senhor ouve o nosso clamor, da mesma forma que o Senhor conhece o nosso coração e aquilo que nos angustia, e da mesma maneira que o Senhor desce com toda a sua corporeidade para produzir justiça nas nossas vidas,
A gente te pede que esse teu caráter tome conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito e de todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ser parecidos contigo. A gente sabe que tem um preço alto a se pagar em ser parecido contigo, Senhor. Nós não estamos enganados, porque o Senhor não nos enganou em momento nenhum. Mas a gente reconhece, Senhor, que não existe outra forma de construir o teu evangelho na terra se não for com totalidade de amor e totalidade de comprometimento. Derrama, Senhor, derrama através do teu Santo Espírito o desejo em nossos corações de produzirmos justiça em cima dessa terra. Mas não uma justiça de justiçamento, Senhor, e de vingança, mas uma justiça de reparação e produção de dignidade na vida das pessoas que nos cercam. Enche, Senhor, o nosso coração de desejo que o nosso corpo produza na prática o teu amor e o teu refrigério. Que a gente não fique só no campo das ideias. Que os nossos corpos sejam instrumentos direto e objetivo do teu amor sobre esse território. Dê força para os nossos corpos, Senhor. Enche-nos de saúde. Toma conta das nossas células, das nossas veias, de cada órgão do nosso corpo. Dê força para os nossos músculos. Enche as nossas pernas, os nossos braços de vitalidade. Dê-nos, Senhor, inteligência e criatividade para produzirmos ações efetivas, para a produção de um reino que é um reino não só do porvir, mas um reino do daqui e agora. Porque a justiça da comida na mesa precisa ser produzida aqui e agora. A justiça da água potável na vida daqueles que não têm acesso precisa ser produzida aqui e agora. A justiça da moradia precisa ser produzida aqui e agora. A justiça da educação de qualidade precisa ser produzida aqui e agora. A justiça do desencarceramento precisa ser produzida aqui e agora. A justiça de mães que não sofram com violência obstétrica nos hospitais precisa ser produzida aqui e agora. A justiça de pessoas, Senhor, que estão aí presas mas sem serem, como é que se fala? Sem terem culpa, precisa ser produzida aqui agora. Produz entre nós advogados, Senhor. Produz entre nós pessoas que são profissionais da saúde, que possam cuidar dos corpos das pessoas que chegam aqui com feridas, aqui e agora, Senhor. Produza, Senhor, entre nós pessoas educadoras, que a gente possa, Senhor, estar ajudando projetos de pré-vestibulares comunitários, ajudando, Senhor, pessoas que estão produzindo projetos de letramento para pessoas de educação de jovens e adultos, Senhor, aqui e agora. Da mesma forma que o Senhor já tem ajudado a gente a produzir justiça de segurança alimentar através da mesa plural aqui e agora, faz com que a gente produza, Senhor, justiça através de pessoas que sintam frios aqui e agora, através da campanha de agasalho. Porque o Senhor tem interesse em descer aqui e agora. E o Senhor desce nos territórios que estão vitimados pela injustiça através dos nossos corpos, Senhor. Enche, Senhor, a gente de sede de justiça. Enche a gente de sede de justiça e amor ao Teu nome. Enche essa comunidade de fé, de intrepidez. Enche a gente, Senhor, de coragem. Enche a gente de desejo, Senhor, de procurar a Tua justiça, o Teu amor e a Tua paz no outro, Senhor.
Nós precisamos do Teu amor, Senhor. E nós cremos que o Teu amor está sendo derramado nos nossos corações todos os dias que a gente decide caminhar ao Teu lado no caminho. Nós agradecemos o Teu amor, nós agradecemos a Tua maternidade e a Tua paternidade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aqui, pastora Maria, pastor Rafael. Vem aqui, por favor, vocês. E os pastores aqui, vem, pastora Maria. Falar com vocês aqui. Muitas vezes a gente se questiona, os pastores se questionam. A gente fala assim, poxa, por que a gente insiste, persiste? Uma comunidade pequena que passa por tantas dificuldades, que parece que não afeta a totalidade das igrejas, né? E muitas vezes é difícil pagar as contas, é difícil juntar a gente, é muito difícil, mas pelo que a pastora Fabíola falou aqui agora, a nossa união, estar com as portas abertas, é a corporeidade do Evangelho, é a persistência no reino da justiça de Deus. Enquanto a gente tem comunidades, a gente tem igrejas que clamam por um evangelho de morte, a justiça de morte, nós aqui cremos e clamamos por uma justiça de vida. E é isso que faz a Rizoma permanecer aberta, para que nós sejamos uma opção. Porque muitos de nós aqui crescemos sem opção de um evangelho mais sadio, sem opção de um evangelho que seja palpável, exatamente como a pastora Fabíola falou aqui agora, sem um evangelho que tenha corporeidade. A gente cresceu num evangelho que a gente não conseguia se relacionar. Então, toda vez que os pastores se juntam, conversam, e a gente fala assim, poxa gente, não está vindo gente, como é que está essa história toda? Eu guardo essa palavra como resposta dessa pergunta, mas para que a gente entenda que estar aqui é dar essa opção para alguém. Amém. Amém. Estar aqui é dar corpo à palavra que a gente prega. Estar aqui, nem que seja 2 pessoas, é mostrar que ainda vale a pena. Amém. Obrigado, pastores, pastoras, pelo carinho. Eu queria agradecer também a vocês que saem de casa e vêm para cá, que estão aqui com a gente nessa corporeidade. Saibam que isso faz diferença. Faz diferença para a gente, como as pessoas estão aqui dedicando a vida, faz diferença para quem passar lá na rua. Porque quem passar lá na rua e olhar aqui dentro e vir gente aqui, fala assim, tem um corpinho ali para eu me esquentar do lado nesse momento. Então hoje é um dia frio, hoje a nossa igreja está mais vazia que o normal. Então eu vou dizer aqui, a gente está com a Tamires, está com a Thaís, está com a Diaconinja, eu sempre falo Diaconinja para você, Diaconinja, o nome dela é Diaconinja, Osvaldo, com a Sara. E eu queria dizer que olhar vocês aqui, e eu sei que eu falo isso por todos que estão aqui também, reforçam a nossa fé e faz assim, vale a pena. Vale a pena. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo compromisso de vocês. E eu convido você que está aí aqui a juntar seu corpo aqui com o nosso, para ficar mais quentinho e a gente poder mostrar para outras pessoas que há opções. Há opções. A gente tem gente dentro dessa igreja aqui que cresceu sem opção de evangelho. E eu não quero isso para as minhas filhas. Eu sempre falo isso para quem tem filho. A gente tem isso muito, muito forte, né? Que os nossos filhos, eles podem escolher não seguir, mas que eles escolham que não seja por falta de opção. Então a Rizoma resiste para ser opção. Amém? Amém. Pastor Rafael, ora aqui para encerrar o culto, por favor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado porque Tu usa a pastora Fabíola nas nossas vidas com um evangelho verdadeiro que incomoda, que transforma, que faz a gente repensar. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Muito obrigado por cada um que nos assiste
seja qual for o momento, no ao vivo ou depois. Eu espero, Senhor, que possamos continuar seguindo com a mesma força, com a mesma fé, com a mesma determinação, para que no dia da mesa plural possamos assistir muitas pessoas e abençoá-las, e sentar com elas, e conversar, e abraçar, e receber de Jesus nas ruas. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.